Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou gravar o vídeo que eu já tinha prometido. Alguns pediram, mas creio que seja oportuno, né? Já que eu estou na fase de assistir a mais filmes, coisa que eu não fazia há anos. E aqui eu vou tratar sobre aquele filme que para mim não é apenas um dos melhores filmes de todos os tempos, ou, como alguns dizem, o melhor filme de natalino de todos os tempos, tá? Senão que é o melhor filme de todos os tempos. Não diria que é apenas o melhor filme de todos os tempos. Esse filme, na minha opinião, está na mesma categoria em que estão as pinturas de Rembrandt ou as composições de Bach, tá? Não é apenas o melhor filme de todos os tempos. Está também entre as melhores obras de arte do belo de todos os tempos. Trata-se do filme Felicidade Não Se Compra, cujo título original é It's a Wonderful Life, de 1956, dirigido pelo cineasta gigante Frank Capra. O filme, quando ele foi lançado, ele não teve um desempenho muito feliz. É um filme que custou caro, que, no entanto, devido ao seu contexto, foi lançado logo após a Segunda Guerra Mundial, acabou não chamando muita atenção, justamente por conta do clima, digamos assim, que o mundo vivia. O filme, ele era considerado demasiado humanista ou demasiado otimista, tá? Dentro do espírito da época. Com isso, o próprio Frank Capra, que fundou a empresa Liberty, inclusive, que ajudou na produção do filme, essa empresa ele teve que vender, justamente porque a bilheteria do filme não foi tal como esperado. Pois bem, o filme teve um reconhecimento tardio, tá? Foi só depois de 10, 20 anos que, quando começaram a colocá-lo nos especiais de Natal, nas emissoras de TV. No entanto, foi um pouco tarde demais, né? Frank Capra quase que faliu com esse filme, se é que isso não aconteceu. Ok? O filme tem 2 horas de 11 minutos de duração. E perguntam, né, o que faz esse filme ser o melhor filme de todos os tempos? Será no aspecto cinematográfico? Será por conta da mensagem que ele transmite? Será pela sua propensão ao bem e ao verdadeiro mediante o belo? Será por conta da sua capacidade entretenedora? O filme, ou então o impacto emocional, os seus diálogos, a sua reflexão? Eu digo que é por conta de tudo isso. Analisando em todos esses aspectos, o Felicidade Não Se Compra é o filme perfeito. Não tem absolutamente nada o que corrigir nesse filme. Se alguém tentar fazer um remake desse filme, tá? Tenha certeza que será um fracasso. Felicidade Não Se Compra, ele foi produzido dentro de um contexto que o favoreceu enquanto produção cinematográfica. O filme contou com os melhores atores da época. Contou com um dos melhores diretores da época. E num momento de inspiração única. Frank Capra, ele estava desiludido na época que ele produziu o filme. Ele queria produzir algo diferente.
No entanto, devido às exigências de Hollywood e à falta de liberdade criativa, ele resolveu fundar sua própria empresa para lançar o filme que ele gostaria de lançar, chamada Liberty. E então decidiu usar como base do roteiro um livro chamado The Greatest Gift, O Maior Presente, de Philip Van Doren Stern, de 1943. É um livro que também teve dificuldades, tá, para ser lançado, até que caiu nas mãos de Frank Capra. E Frank Capra percebeu que o livro seria a base do filme, do tipo do filme que eu gostaria de lançar. Um filme otimista, um filme que expressa o melhor da humanidade. E claro, que tenha também aspectos católicos. Frank Capra é um dos raros cineastas católicos em Hollywood. Inclusive, haverá elementos, claro, com muitas licenças poéticas, mas haverá nesse filme elementos católicos. O filme, inclusive, quando ele começa justamente com as orações das crianças e dos amigos próximos de George Bailey, que será o protagonista, magistralmente, perfeitamente, iconicamente interpretado por James Stewart. É o ator que trabalhou muito com o Alfred Hitchcock, tá? Mas que fez a sua maior atuação da sua carreira em Verdade Não Se Compra. E por que começa com a intercessão dessas pessoas, com as orações dessas pessoas? Porque George Bailey, ele estava desesperado. Ele estava decidido a tirar sua própria vida. Ou seja, o filme já começa pelo final. Então, aparecem duas estrelas, uma conversando com a outra. O que parece Deus e São José conversando. Nesse caso, São José que intercederia. O que é muito interessante, já que São José é o padroeiro dos trabalhadores. E decidiram que o anjo Clarence, tá? Lembrando que os anjos não têm nome, tá? Também não tem asas. Aqui vai começar a licença poética do filme. E esse anjo foi encarregado de interceder diretamente, tá? De ajudar o George Bailey. E com a promessa de que ele ganharia suas asas, né? E então eles começam a contar a história para o anjo Clarence. E aí começa o filme, de fato. O filme começa mostrando o George Bailey, ainda criança, salvando a vida do seu irmão no lago. Ah, claro, eu sou do spoiler, tá? E mais à frente mostra ele evitando que o farmacêutico para quem ele trabalhava, olha só, né, não tinha conselho tutelar na época para proibir as crianças de trabalharem, né, que coisa malvada. Mas enfim, ele trabalhava para um farmacêutico. E o farmacêutico quis por fim a vida da esposa, colocando veneno por um gesto de desespero dele. O George Bailey, criança, impediu isso. E com o tempo ele foi, tá, realizando essas boas obras. George Bailey, é bom lembrar, ele não era um homem perfeito. Muito longe disso. Ele era mudando, ele que tinha ambições, ele, sabe, ele tinha esses defeitos. Mas uma coisa que George Bailey não mostrou em nenhum momento no filme foi egoísmo. E isso é muito importante.
tudo estava dando errado para o George Bailey. O sonho do George Bailey era viajar pelo mundo, mostrar o seu talento como construtor, essas coisas. No entanto, quem acabou vivendo fora do país foi o seu irmão, que também foi herói na Segunda Guerra Mundial. Lembrando que o George Bailey, ele salvou a vida do seu irmão lá no começo do filme. Ele também, quando ele se casou, ele queria passar sua lua de mel viajando também. No entanto, a bolsa de valores quebrou e ele teve que usar o dinheiro da lua de mel para ajudar a empresa. Ele nunca visou o lucro excessivo, ele sempre buscou lidar com as situações, porque ele era dono de uma empresa de créditos, imobiliários. O pai dele tinha falecido antes, ele não queria trabalhar para a empresa, mas com o falecimento do pai, ele teve que trabalhar para a empresa, justamente para que a empresa não parasse nas mãos do Sr. Potter, que é o grande vilão do filme, tá? O Sr. Potter, ele é um vilão perfeito, na minha opinião, é um dos melhores vilões da história. Ele é uma ameaça cósmica como o Thanos? Não. Ele é caótico como o Coringa? Não. É um assassino sanguinário como o John Doe ou Hannibal Lecter? Também não. Mas que raios é o Sr. Potter, então? Qual é o superpoder dele? Ele não tem superpoderes. O grande perigo do Sr. Potter, a sua grande periculosidade, o fato de ele ser uma grande ameaça, está justamente, enquanto vilão, está justamente no fato de que o Sr. Potter é um vilão real. É um vilão que existe. É aquele homem que vive pela ganância, que vê as pessoas como meros números, como meras peças de engrenagem da sua máquina. Como fosse um mero produto a ser explorado, um mero recurso. O Sr. Potter é aquele homem que vê o trabalhador e o vê como um objeto, uma coisa. O negócio dele é obter lucro sobre lucro. Inclusive, ele estressou muito, tá? Ele explorou muito o próprio pai, George Bailey, que acabou morrendo de derrame. E isto, tá, é algo relevante. O filme não precisou explorar um vilão perfeito, um vilão complexo, um vilão com superpoderes, um vilão genial. O vilão do filme é um vilão totalmente plausível, que a gente encontra em qualquer cidade, talvez em qualquer quarteirão. E é esse vilão que o George Bailey vai enfrentar. Com armas, com superpoderes, com artes marciais? Não. George Bailey vai enfrentar esse vilão e vai vencer esse vilão com suas virtudes. Uma hora o Sr. Potter, ele tenta seduzir o George Bailey com um salário muito maior do que a sua renda como alguém que trabalha com crédito imobiliário. Claro que o Sr. Potter, ele fez isso para tirar a empresa de George Bailey do caminho. No entanto, apesar de vacilar por um momento, George Bailey decide que não. Ele não cedeu pro Sr. Potter. E assim vai. O George Bailey é aquele personagem que vai enfrentar diversas contrariedades, mas vai aceitar todas elas. E, por fim, acontece depois o pior. O tio Billy, funcionário da empresa
do George Bailey acidentalmente deixa o dinheiro com o Sr. Potter numa distração. Ele ia depositar o seu dinheiro no banco e acaba, sem querer, colocando dentro do jornal que vai parar nas mãos do Sr. Potter. O Sr. Potter ainda teve um momento. A consciência dele acusou por um momento. O dinheiro de George Bailey estava ali para pagar as contas da empresa. Ao invés de devolver, como ele chegou a pensar em fazer, ele volta atrás e decide reter o dinheiro para destruir a vida de George Bailey, acabar com a empresa dele. E o George Bailey fica desesperado quando sabe disso. Ele sabe que ele perderia a empresa. Ele sabe que ele seria preso. E no desespero, ele tenta tirar a própria vida se jogando de uma ponte, se atirando nas águas. Foi aí que entra em cena o anjo Clarence. Na forma humanizada, o Clarence, ele se atira na água antes do George Bailey, para o George Bailey também se atirar na água, mas não para tirar a própria vida, mas sim para salvar o Clarence. O Clarence sabia que ele ia ajudá-lo. Ele sabia que, apesar dos seus efeitos, George Bailey tinha um coração grande. E isso é algo bonito, porque remete à nossa fé, de alguma maneira. A redenção de George Bailey começa pela água. Assim como nós entramos na vida católica pela água. Mas não foi suficiente. O George Bailey disse ao Clarence que o mundo seria melhor se ele nunca existisse. E o Clarence teve a brilhante ideia de pedir a Deus para mostrar o mundo sem o George Bailey. E aí que vem a grande sacada do filme, a grande reviravolta do filme. Porque o George Bailey percebeu que sem ele a cidade seria toda tomada pelo Sr. Potter. Sem ele, a Mary Hatch não se casaria com ele. Sem ele, os seus filhos não nasceriam. Sem ele, pelo menos 2 pessoas morreriam. O seu irmão, que foi herói na Segunda Guerra Mundial, e o farmacêutico, o primeiro patrão, que viveria na desgraça. E também, o patrão dele não morreria, mas a esposa sim. Porque o envenenamento teria chegado ao seu termo, tá? Entre outras coisas. O George Bailey percebeu, ele viu como seria o mundo sem ele. E assim, ele pede desesperadamente para que tudo voltasse ao normal. E tudo voltou ao normal. E no final, ele viu em sua casa que as pessoas a quem ele ajudou retribuíram a ele. George Bailey sempre trabalhou de maneira, digamos assim, humana. Ele não buscou o lucro como o Sr. Potter. Ele, respeitando a dignidade das pessoas, tá? Ajudou elas a adquirirem suas casas por um preço honesto. E justamente por conta disso, ele foi retribuído. Ele é, digamos assim, aquele capitalista ideal. Tá? O filme não demoniza o capitalismo como muitos pensam. Demoniza, sim, o capitalista ganancioso, aquele capitalista explorador,
aquele capitalista que sangra as pessoas, como o Sr. Potter. George Bailey, ele não é o Sr. Potter. George Bailey é aquele homem que, enquanto capitalista, ele involuntariamente seguia a doutrina social da igreja. É o homem que respeita a humanidade não só dos seus funcionários, como também dos seus clientes. É o homem que respeita a lei moral. É o homem que buscou, inclusive, abrir mão de si mesmo para ajudar o próximo. Mesmo com todos os seus defeitos, como qualquer homem. E é esse o ponto também interessante. George Bailey não é perfeito. Ele não é um super-herói. Ele não é um Superman. É um homem profundamente humano. Mas que, com as suas virtudes, chegou onde chegou. E eis então que as pessoas, seus próprios clientes, o ajudam. Seus familiares o ajudam. Todo mundo se compadece dele. E o ajuda. E assim é a reviravolta do filme. George Bailey, ele se salva da cadeia. Ele salva a sua empresa. E no final do filme, o Anjo Clancy deixa um livro com ele. Um livro do Mark Twain. E ali está escrito a grande lição do filme. A lição mais evidente, digamos assim, mas há outras. Lembre-se, nenhum homem é um fracasso se ele tem amigos. Essa é a mensagem que o Anjo Clancy deixa. Não apenas isso. O filme deixa claro como obra a providência divina. Todas as contrariedades do George Bailey serviram para que ele consiga salvar a sua empresa, ou salvar da prisão, e também, consequentemente, salvar a sua família. O filme também mostra a importância da intercessão. Sem as orações das crianças e dos seus amigos, ninguém o ouviria por ele. O George Bailey, apesar de ser um homem com defeitos, um homem que mal reza, como ele mesmo confessa durante o filme, porque outras pessoas rezam por ele, ele se salvou. E mesmo a própria existência dele serviu para que a cidade mesma não vivesse a realidade que ele viu como seria. A pequena Bedford Falls não se tornou uma Pottersville graças ao trabalho de George Bailey. Então, vemos aqui um filme que mostra o trabalho da providência divina, a sua intercessão, o trabalho dos anjos, de uma maneira extremamente didática. E a sua mensagem é a melhor possível. Isso bastaria para mostrar que se o filme não é o melhor, é no mínimo um dos melhores filmes da história. E que é inesquecível. É impossível assistir esse filme e não se emocionar com toda essa carga aqui que nós temos. No entanto, não é apenas isso. Falta demonstrar porque o filme é cinematograficamente perfeito. Aqui vemos a caridade vencendo a ganância, as virtudes vencendo os vícios, resumindo, o bem vencendo o mal, de uma maneira explícita, sem violência,
sem recorrer a superpoderes. Apenas as virtudes. Mas o filme também é cinematograficamente perfeito. A mensagem do filme é, digamos assim, é universal, tá? Olhando no aspecto humano, ele busca combater o niilismo, busca combater o materialismo. Mostra que a ação de cada pessoa tem impacto sobre as outras. Infelizmente, alguns esquerdistas querem propor que o filme é um filme anticapitalista e socialista, que tem mensagem comunista, coisa assim. Não, porque o protagonista do filme, o herói do filme, é um capitalista. Tá? Não faria sentido. O George Bailey é aquele tipo de capitalista que teria as bênçãos de um Pio XI, por exemplo, na quadra de... porque o perfil do capitalista ideal, segundo o que ele ensina, segundo o que São Pio X ensinou, Pio XI ensinou, Pio II ensinou, é o George Bailey. Está ali. Leia o 40º ano, veja as citações que eu coloquei aqui no canal, assistam ao meu vídeo, o que é o capitalismo, e vocês verão. Tá? E o aspecto cinematográfico como um todo, vamos analisar agora. Primeiro, a direção do Frank Capra, ela é perfeita. Ele conseguiu enquadrar tudo perfeitamente nesse filme. O roteiro saiu ótimo. O ritmo é perfeito. Tá? Não houve pressas. E o conseguiu compilar diversas cenas icônicas e diversas mensagens de algo memoráveis em apenas 2 horas de filme. E a fotografia do filme nem se fala. Eu diria que é uma das melhores da história, se não for a melhor. Como, por exemplo, não considerar a cena da escada em que o George Bailey recebe a sua esposa e os seus filhos abraçados, com a esposa e o marido se contemplando um ao outro com um olhar apaixonado. E é um dos melhores frames da história do cinema. Aliás, quase todos os frames desse filme são ótimos, verdadeiras pinturas. Porque um filme tem que se destacar também pela sua fotografia. As atuações, então, nem se fala. Estão falando de um filme com uma das melhores atuações da história. As atuações de Felicidade se Compra é digna de Oscar. Aliás, o filme não ganhou nenhum Oscar, né? Impressionante. Mas as suas atuações são dignas de Oscar. Tá? Se o Oscar tivesse alguma seriedade. Claro que um filme perfeito tem que ter também trilha sonora perfeita. O filme com trilha sonora perfeita é aquele filme cuja trilha sonora fica marcada para sempre na mente de quem assiste ao filme. A trilha sonora de Felicidade se Compra foi composta por Dimitri Tionk. E ele colocou diversas canções tradicionais. E a última canção, no clímax do filme, é uma canção tradicional escocesa chamada Loud Ang Syne. Inclusive, curiosamente, é a música que é tocada
nas lojas japonesas quando faltam poucos minutos para fechar, de forma instrumental. No filme, a música é cantada mesmo. Inclusive, é a música símbolo do filme. That's a Christmas present from a very dear friend of mine. E claro que não preciso comentar também, né, as outros aspectos, como design de produção, que é perfeito também. O figurino é bem coerente com a época, e a coerência temática do filme perfeita. Impacto emocional, eu acho que dispensa apresentações, tá? É um filme que realmente emociona. E também impacto cultural. O filme é considerado, inclusive, o filme mais influente de todos os tempos na cultura americana. E creio que seja o suficiente. Se todo esse vídeo não convencer os senhores de que este é o melhor filme de todos os tempos, eu não sei quais outros argumentos usar. Claro, eu respeito o gosto de cada um, mas eu não tenho nenhuma dúvida com respeito à excelência suprema desse filme. Convido todos a assistirem onde puder, tá? E é isso. Considere ajudar o canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.